Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje nos traz o seguinte título: O segundo sinal na Galileia. É bom levar em consideração, irmãos, que esse segundo sinal ele está sendo atrelado ao lugar onde foi feito o primeiro sinal. Há comentários falam que esse aqui foi realizado cerca de um ano depois, aquele das bodas de Caná. Mas ainda assim ele faz uma conexão. Isso aqui eu falo à luz do comentário bíblico adventista, onde ele descreve que cerca de um ano após aconteceu esse segundo momento. E entre um evento e outro aconteceram outras coisas. É claro, se você for ver o capítulo 2 de João e o verso 23, existiram ali outros sinais, outros milagres que Jesus fez. Então o que está sendo aqui atrelado é que esses sinais foi na Galileia, ali próximo ali em Caná da Galileia. E esse que eu citei em João 2,23, eles foram realizados em Jerusalém. De acordo com o comentarista John Gill, ele descreve que esses milagres são milagres anônimos. Milagres que a gente não sabe dizer qual foram, mas foram aqueles que de fato fizeram alguns crer em Jesus. É interessante, irmãos, que a palavra crer aparece no Evangelho de João cerca de 98 vezes. E essa é uma expressão muito firme. Logo no capítulo 1 de João, ele já fala sobre isso, no verso 7, no verso 11, sobre a importância de crer. Ainda diz algo bem interessante. Aqueles que creem darão testemunho de que são filhos de Deus. Deixa eu ler para vocês aqui esse texto de João, capítulo 1, e o verso 11. Mas a todos que creem nele e o aceitarem, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. É por isso que o texto também de João capítulo 3, verso 16, né? A todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o crer em Cristo nos dá a validação de sermos seus filhos. E é nessa expressão de crer que a gente vai entrar na lição de hoje. Primeiro ponto, nas bodas de Caná, a gente não vê um tempo entre o que Jesus pede e o que se realiza, o que se acontece. Exemplo, Jesus chega para os empregados e pedem aquelas águas e que levem até lá. Eles não fazem objeção, eles não fazem nenhum tipo de argumentação, simplesmente de imediato eles pegam e levam ao mestre-sala. Quando chega ao mestre-sala, ele então prova do vinho e vê que o vinho realmente é algo totalmente transformador, assim, algo inovador, diferenciado daquilo que ele tinha tomado anteriormente, os anteriores. Então ali houve um milagre de forma instantânea, imediata. Não podemos dizer que foi necessário ter fé, propriamente dito. Mas, de certa forma, quando Maria chega a dizer assim, olha, faça tudo o que ele vos disser, quer dizer, não argumente, não entre em questão, não faça nada que venha causar objeção. Simplesmente faça tudo o que ele vos disser. Automaticamente, eles o fizeram e aí, então, Jesus evidenciou a sua messianidade também por aquele milagre. Já no verso 23, como eu falei para vocês, o texto chega a dizer assim, ó, capítulo 2, verso 23, aqui diz assim: por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. E aqui é um ponto crucial. Jesus não queria que as pessoas crescem por aquilo que ele visse. Ele não era milagreiro. Ele não fazia a questão de querer mostrar uma vida de milagres. Eles serviriam para evidenciar quem ele era. Mas ainda assim, o que eles queriam é, como diz o texto, né, que eles crescem em Jesus. Antes de qualquer coisa, lembre-se que o Evangelho de João é o que mais fala sobre isso. O capítulo 5 da carta de 1 João também ele evidencia a importância de crer em Cristo, de fazer com que haja uma importância em relação. Quando Tomé chega para ele e fala assim, Senhor e meu Deus, aí ele fala, porque você viu, você creu, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Quer dizer, ele sempre evidencia a fé tem que falar mais alto, depois eu vou ver. E aqui é muito claro nessa situação, quando esse homem, provavelmente um herodiano, um soldado ou um auxiliador de Herodes, estava com seu filho realmente à beira da morte, enfermo. E uma coisa que me chama muita atenção, entre o verso 47 e 49, irmãos, tem o 48. O 47, ele chega para ele e pede assim, olha, venha curar meu filho, vá até a minha casa, para com que ele seja curado. O texto diz assim, quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus não fala nada em relação a isso. No verso 48 ele fala assim, ó, Jesus exclamou, jamais crerão, olha, está no plural, menos que vejam sinais e maravilhas. Ou seja, ele falou aquilo para todos,
mas parece uma resposta repulsiva para aquele senhor, para aquele homem. Mas em seguida, Jesus, em sua onisciência, sabia que ele estava querendo primeiro ver para acreditar. Jesus não dá a resposta que ele gostaria de ouvir, dá esse parecer, e em seguida, no verso 50, ele fala assim: volte, disse Jesus, e seu filho viverá. Ou seja, o seu filho está vivo, ele está vivendo. O viverá aqui, embora seja uma palavra futura, é uma palavra futura, mas com teor presente. Perdão. E por quê? Porque o que precisava acontecer ali era duas vidas, de fato. A vida física daquele filho do servo reviver e a vida espiritual daquele homem ser renascida. Aquilo que é descrito em João capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos. Então, assim, é algo que é muito crucial. Jesus precisava desenvolver naquele homem a crença sem que ele visse. Ele precisava de fato ter fé. Ele não foi saindo de lá desembalado da carreira, ele não saiu lá desesperado, ele ouviu as palavras de Cristo e saiu. Sabe, irmãos, no capítulo 4 de João, perdão, 4 não, capítulo 3 e o verso... Não, é o 4 mesmo. Capítulo 4 e o verso 39 até o verso 42 fala que muitos samaritanos creram em Jesus. Esses samaritanos creram em Jesus sem ver nada, só por conta do testemunho daquela mulher do poço de Samaria, daquele lugar onde ele estava ali no poço de Jacó, perdão. E ali, quando ele se encontra com aquela mulher e fala para ela de quem ele era, ela fala com tanta vida, com tanta importância, que muitos samaritanos creram nele. E ainda assim aqui o verso 47, ó, e muitos outros ouviram sua palavra e creram nele. Começa no verso 39 e o 41 enfatiza. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? E aqui eu vou para as considerações finais. Jesus quer, irmãos, que eu evidencie a pessoa dele com força, com alegria, com convicção. Ele quer que eu demonstre, na verdade, que ele existe, que ele é vivo e que ele realiza obras em todo ser humano. Primeiro, as espirituais, que é o que ele tem mais prazer em realizar. Senhor, me ajuda na minha falta de fé, pois eu sei que se eu crer em tua palavra, acreditar em tua pessoa, crer em tuas promessas, o Senhor fará obras maravilhosas em minha vida. Primeiramente, me restabelecerá espiritualmente. Segundo, restituirá a minha fé, me fará crer no Senhor de uma forma diferenciada e me trará paz em meu coração. Aquele rapaz saiu de lá convicto do que tiver ouvido. Ao chegar em casa, é interessante, irmãos, que o Evangelho de João faz questão de falar sobre a questão do horário. Ele chega a dizer assim: a que horas aconteceu a cura? Aí ele fala assim: ontem. Você vê que ele só chegou lá no outro dia. Relatos descrevem que entre onde ele estava para onde ele precisava voltar duraria cerca de 5 horas. Então subtende-se que ele parou em algum lugar para só chegar lá no outro dia. Ele não foi desembestado. Automaticamente ele já começou a desenvolver a sua fé, mas ainda ele cria uma convicção. Quando ele chega na sua casa, ele pergunta que horas. Aí ele fala na hora sétima. Lembre-se que a hora sétima quer dizer 13 horas da tarde, como nós já falamos outras vezes. Todas as vezes que você vê na sua Bíblia a hora sétima, hora décima, hora nona, você acrescenta mais 6 para entender a hora que está sendo exata, dita ali em nosso horário. Então, a hora sétima quer dizer a hora 13, ou seja, 13 horas da tarde, 1 hora da tarde. Foi a hora que ele chegou. E quando ele pergunta, e eles disseram aquilo, ele fica maravilhado com aquilo. E o testemunho dele, olha o que diz o verso 54. E o oficial, esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, verso 53. Então o pai percebeu que havia sido exatamente naquele momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial de sua casa o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Isso nos faz lembrar aquele carcereiro, quando Paulo fala para ele, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele creu, olha o exemplo aqui. Ele creu e a sua casa acabou também crendo no que ele tinha dito, no que ele tinha feito. Irmãos, creia em Jesus. Creia no que ele pode fazer. Como ele chegou a dizer, aqueles que crerem em mim, obras maiores farão. Para mim, esse é o texto mais afrontoso da Bíblia. É um texto que afronta a minha fé. A Bíblia fala que Jesus fez muitos milagres que não estão escritos neste livro. E como é que ele disse que se eu crer nele, faria obras maiores que ele fez? É algo que me deve fazer refletir o tamanho da minha fé, quão pequena é. Que eu e você possamos exercer a característica real da fé.
Fé, como diz o hino 261 do Inário Antigo, é a vitória. Sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória e ao mundo irá vencer. Que eu e você exerçamos a fé e que esse exemplo aqui nos faça desenvolver a nossa maturidade espiritual, nos fazendo crer mais em Cristo e confiando melhor em suas promessas e em sua palavra. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos faça crer cada vez mais nele e assim seremos mais que vencedores. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai Celestial, pela tua mensagem. Obrigado pela certeza da tua atuação em nossa vida. Pai, tem misericórdia de nossa pequena fé e nos ajuda a desenvolver e a crer cada vez mais em tuas promessas. Obrigado por essa certeza, Senhor. E obrigado pela tua palavra de esperança à nossa vida. Dá-nos um dia com a tua paz e faz-nos ter fé cada dia mais fortalecida no Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.